Este foi um momento de esclarecimento do regime sanitário desportivo de retorno às atividades desportivas no decurso da Covid-19. Durante as intervenções dos distintos representantes das associações desportivas da província de Luanda, as preocupações foram convergentes, principalmente no que toca à valorização de algumas modalidades desportivas, como por exemplo as de combate. No entender de alguns líderes associativos, não houve muita atenção por parte do governo angolano na elaboração do decreto ora vigente sobre as restrições a adotar nas atividades desportivas face à pandemia do novo coronavírus. Os líderes falam em discriminação. Infelizmente, as modalidades de luta no nosso país foram totalmente esquecidas. O decreto vem para prevenir, claro, nós sabemos que vem para assegurar a integridade física do cidadão angolano, mas infelizmente juntaram todas as modalidades de artes marciais como se fossem a mesma coisa. Nas modalidades de artes marciais existem subclasses. Se nós estamos a falar de isolamento, existem modalidades que não precisam de contacto. Estamos a falar de representações de kata, né, que são as lutas imaginárias, são coreografias criadas nas artes marciais. Existem classes para esse tipo de atividade. Porque o futebol, o basquetebol têm os mesmos riscos que as artes marciais. Nós agora fomos assistir jogo de Agostos e Petros, já tem público. Como puderam ver, existem muitas modalidades que puderam ativar já, e entretanto a nossa modalidade, ou as nossas, falando aqui em nome dos outros colegas também, existem restrições ou proibição, inclusive, da prática. Para nós entendemos que a nossa modalidade é de alto risco, conforme diz o próprio decreto executivo. Todavia, há aqui uma necessidade de haver uma elasticidade, não é? Uma flexibilidade, porque, conforme eu também abordei, existem alguns compromissos, quer nacionais, quer internacionais, e que pode não ser aberto para todos, não é? Mas deveria haver aqui alguma exceção ou alguma regra específica para determinados casos. Relativamente às medalhas internacionais, Angola está no topo 10 em termos de artes marciais. Por este motivo, para o presidente do MMA de Luanda, é preciso termos leis de proteção e não de favorecimento às modalidades desportivas tradicionais. E nós estamos a perder atletas nesse momento. Tivemos o Manel Capé na UFC a representar Portugal, um angolano que decidiu trocar. Como é que os angolanos vão ter honra, orgulho para representar o nosso país se o nosso país não se preocupa em criar leis que nos protejam? Preferem criar leis para proteger o basquetebolista, o handebolista, mas essas mesmas pessoas, esses mesmos praticantes, não são muito de comparar, mas vamos chegar até aí, não trazem tantas medalhas ao país quanto as artes marciais. Em que lugar o basquetebol está no mundo? Em que lugar o futebol está no mundo? Em que lugar o handebol está no mundo? Nós estamos no top 10 nas artes marciais em termos de medalhas internacionais. Então deviam se rever nisso. Nós levamos o nome do país além, então por que não nos defendem? É lamentável. Ao responder às preocupações levantadas, o diretor provincial da Cultura, Turismo, Juventude e Desportos começou por esclarecer a questão da discriminação, tendo garantido que a Comissão Multissetorial de Combate à Covid-19 trabalhou em conformidade à especificidade de cada modalidade desportiva. Não tem por que discriminar, há justamente a especificidade em relação a cada uma das modalidades. Pode haver contacto físico, por exemplo, no futebol, não é? Mas o contacto físico nas lutas é sempre muito mais próximo, é mesmo no agarra-agarra. As regras do futebol não permitem o agarra, por exemplo, e se já agarra ou é falta ou há alguma penalização. Em relação às medidas estabelecidas no decreto executivo para a questão das lutas, é justamente aquilo que nós também entendemos que devem ser acauteladas, e à medida que o tempo vai avançando e haver maior abertura das medidas e restrições, naturalmente com elas também essas medidas irem acompanhando aquilo que são as modalidades de luta. Não há aqui discriminação e nem é sequer esse o interesse do próprio governo e das autoridades sanitárias do país. Apesar de estarmos a vivenciar uma redução de números de casos, Manuel Gonçalves fez saber ainda que não se deve baixar a guarda, sob pena de cairmos nas novas variantes da doença. Antes não existia o público, mas o decreto presidencial veio estabelecer pelo menos 10% de público nas atividades esportivas. E acreditamos nós, com os níveis de
de menos contágio que vimos verificando, que não devemos baixar a guarda, não obstante estarmos a ver os números a diminuir, não devemos baixar a guarda, termos sempre que ter as medidas de biossegurança presente e não termos o sentimento de que agora já se pode e está tudo mais facilitado, não. E estamos a verificar em relação a outros países, estão a receber a primeira, a segunda, a terceira vaga da própria pandemia e isso mais temos que nos prevenir para que de facto isso não aconteça. O Gabinete Provincial da Cultura, Turismo, Juventude e Desportos realizou nesta terça-feira um momento de esclarecimento do regime sanitário desportivo de retorno às atividades desportivas no decurso da Covid-19.